aqui nos estúdios, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe. Olá, presidente, muito bom dia, obrigado por estar aqui conosco. Bom dia, Guilherme, bom dia, Thalita, é um prazer estar aqui com vocês. Presidente, nessa semana foi discutido com o presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte, Gabriel Azevedo, algumas sugestões que a federação tem para, na avaliação da própria federação, tentar estimular de alguma maneira a indústria da construção civil, que foi bastante prejudicada, como outras, durante o período mais agudo de pandemia, e tem duas propostas principais: mudanças específicas no plano diretor e uma redução de IPTU. Depois de já quase 2 dias dessa conversa, qual é a viabilidade e qual é a promessa que o senhor obteve do Gabriel Azevedo de que isso pode de fato funcionar? Foram ao todo 30 sugestões, né, nas mais diversas áreas. Conforme você bem pontuou, boa parte delas atende ao setor da construção civil, que na verdade atende à população, porque moradia é uma demanda muito grande da nossa cidade. Além disso, Belo Horizonte era a terceira capital do país em termos de população e foi perdendo espaço e hoje é a sexta. E se nada for feito, nós estamos expulsando o crescimento de Belo Horizonte para a borda. E muitas vezes nós estamos expulsando a população carente também para outros municípios, né? Porque aquela população tem menor poder aquisitivo, muitas vezes ela acaba comprando o seu imóvel ou adquirindo o seu imóvel muito distante das áreas centrais de BH. E por que isso? Porque temos um plano diretor que ele impede o adensamento, ele vai na contramão de todas as principais cidades do mundo, vai na contramão de tudo que o urbanismo moderno preconiza. O que se preconiza? Que as pessoas devem morar perto de onde trabalham, que elas devem morar onde já existe a infraestrutura urbana. Então, a melhor infraestrutura da nossa capital é o centro, porque já existe o nosso centro está desabitado, o nosso centro está perdendo espaço. Se você andar pelo centro, lojas vazias, prédios largados, lojas comerciais e prédios comerciais com salas, com boa parte deles ociosos, vazios, que poderiam ser retrofitados, por exemplo, para habitação. E muitas vezes para habitação de 1 dormitório, 2 dormitórios, para o centro. Mas você tem uma série de legislação que impede, por exemplo, o retrofit, ou prejudica em muito o retrofit, de tal maneira que você não tem a revitalização do centro. E olha, se a pessoa morasse e trabalhasse no centro, ela já seria menos uma pessoa no trânsito, menos uma pessoa congestionando aí as nossas principais vias. Aqui todo dia vocês ficam anunciando acidente em tal lugar, acidente no outro lugar. Um outro exemplo muito simples, o metrô. O metrô, nós vamos ter expansão do metrô agora. No mundo todo, onde tem metrô, você facilita a construção civil perto das estações de metrô, porque as pessoas vão então utilizar o metrô. Então, numa área que pode construir uma vez o terreno, perto da estação do metrô, às vezes é 8 vezes, 10 vezes, porque você quer que as pessoas morem ali. Porque ele simplesmente desce, anda 1 quarteirão, entra na estação do metrô e vai tranquilamente, sem correr risco de ser acidentado, sem correr risco de pegar uma moto, até o seu destino dentro do metrô, que é o meio de transporte mais seguro, urbano e confortável. E aí você descongestiona a cidade, né? As vias urbanas. Eu acompanhei. E viabiliza o metrô também, sim, porque o metrô precisa de população, gente utilizando ele para ser viável. Sim, eu acompanhei muito dessa discussão, a época em que ela foi feita da aprovação, a última do plano diretor, e havia 2 argumentos muito bem colocados à mesa. O primeiro deles da construção civil e daquilo que cerca a indústria de construção de maneira geral, era de que os coeficientes se tornaram impeditivos para essa expansão. E havia o outro ponto de vista colocado, presidente, que era o tratamento de associações e de entidades de bairro que diziam: a gente precisa adensar em outras áreas, portanto não adensar apenas no centro da cidade, e usavam até a situação de: olha, não podemos fazer como aconteceu com o bairro Buritis, tem um nível de adensamento e bastante importante na cidade. É esse mesmo tipo de situação que está colocado, é para esse mesmo olhar que a FIENG está direcionando nesse momento essa discussão com o presidente da Câmara, é uma necessidade de adensar regiões como o centro da cidade, onde já tem prédios de um tamanho X, para que seja permitido que esse adensamento aconteça, seja perto do metrô, seja no centro?
Perfeito. Eu quero só dizer o seguinte, não é uma percepção da construção civil, porque Sim. a construção civil, o empresário da construção civil, ele faz o que ele já está fazendo, ele está migrando para Nova Lima, para Betim, para Contagem, para outros municípios, tanto faz para ele empreender aqui ou lá. Quem paga a conta é o cidadão, que esse vai ter que morar em Nova Lima e muitas vezes trabalhar em Belo Horizonte, vai ter que morar em Contagem, Betim, trabalhar em outro local e ter que ficar no... essa discussão que é o setor da construção civil que está pagando, não, tanto faz, ele faz o prédio em outro município ali na esquina. O que fizeram? O prédio mais alto de Minas Gerais está onde? Está em Nova Lima, não está em Belo Horizonte, não está na capital. Nós estamos discutindo a nossa capital. Quantos bairros de Belo Horizonte hoje estão largados ao ostracismo? E aí, quando o bairro tem baixa densidade, você tem problema de violência, você tem problema de insegurança. São bairros que são revitalizados. Todas as cidades do porte de Belo Horizonte, ou até muito maiores, revitalizam suas áreas urbanas. Agora que ficou proibido. Porque, infelizmente, umas poucas pessoas que dominam o tema criaram uma narrativa e a nossa cidade está morrendo. Quer dizer, nós somos a capital do segundo estado mais populoso do Brasil e somos a 6ª capital, indo para a 7ª, para a 8ª, para a 9ª. Daqui a 20, 30 anos vai ter alguém dando entrevista falando Belo Horizonte agora é a 14ª capital do Brasil, mesmo com o segundo maior estado. Ou seja, relegando as pessoas a uma dificuldade muito grande. E queria dizer que a atual gestão também da prefeitura tem uma outra percepção do problema. Então, eu acredito que tanto Câmara como Prefeitura sabem que há necessidade. E não dá para demonizar, isso é do ponto de vista econômico. Não é, nós estamos falando de pessoas. Quando a pessoa é obrigada a morar 2 horas de onde ela trabalha, você está impondo a ela um sacrifício. E muitas vezes, por quê? Para manter o centro abandonado? Porque tem uma ou outra pessoa que tem interesse nesse ponto? Ou para manter um bairro como o Barro Preto, que está repleto de galpões e que deveria ser um Belvedere de Belo Horizonte, deveria ser dentro do Barro Preto, não no Belvedere. Ou não no Vale do Sereno, em Nova Lima. Ali deveria ser uma área densada. O metrô passa do lado, tem avenidas largas. Por que não poderia ter sido feito lá? E outros bairros populares que muitas vezes também estão sendo levados mais a distante, poderiam estar sendo utilizados em outras regiões centrais de Belo Horizonte, trazendo conforto para as pessoas. Então, infelizmente, a gente tem que tirar a retórica, a politicagem barata da discussão e tratar o que as principais regiões metropolitanas do mundo fizeram. Todas revitalizaram seus centros. E isso facilita a infraestrutura. Muitas vezes o pessoal fala assim, o metrô de Belo Horizonte é uma vergonha. Claro, o metrô só se paga a conta do metrô onde há adensamento. Se não tem adensamento, você não fecha a conta, porque o metrô precisa de gente. Ele é um investimento alto que precisa de gente para ocupar. E é por isso que o mundo todo adensa do lado do metrô. Aqui, anda no metrô de Belo Horizonte. São regiões desertas, degradadas. Olha em torno, casas perigosas, deveriam estar todas revitalizadas. Isso interessa a quem? Eu não consigo, por uma discussão política, uma narrativa equivocada. Então, essa discussão, a FIENG está colocando, é muito mais para a população. Quem paga o pato é a população de Belo Horizonte. E com relação às outras medidas, algumas delas dizem de respeito à indústria de maneira geral. Sim. Para que a indústria possa se instalar em Belo Horizonte. Porque a indústria se instalando em Belo Horizonte, ela traz com ela parte do ICMS que ela paga vem para o município, parte do imposto de renda vem para o município, todo o ISS das empresas que fornecem para a indústria vem para o município. Então a indústria ela é uma importante fonte de arrecadação para a cidade que precisa dos impostos. Tem um cenário lá colocado pela FIENG, que é um cenário otimista, de 10% de redução de PTU ou de algo nessa ordem. O senhor acredita que é crível de que isso possa acontecer nessa faixa, ou na discussão e na conversa que o senhor teve com o presidente da Câmara, ele já sinalizou alguma coisa de ser, não, 0,5% é possível, 1% é possível? O que tem de cenário? Essa discussão, lembrando que Belo Horizonte hoje tem taxas de PTU para empreendimentos industriais das mais altas do Brasil, comparado com outros lugares. A redução ela é muito pequena, ela traz um aumento de arrecadação se você atrair empresas. Então a redução está condicionada à empregabilidade na capital, né? E não é uma redução significativa, 10%. A gente gostaria de um percentual
maior, porque entendemos que, ao atrair empresas, vários municípios dão isenção total de IPTU para as indústrias instalarem lá. Por quê? Porque elas trazem muito mais que o IPTU, né? Então, essa é uma discussão que ainda está ali na fase inicial. A Câmara sinalizou com o máximo de 10%, Okay. E aí tem que discutir também com a Prefeitura, porque isso também é importante. Mas no nosso entendimento, arrecadar de indústria via IPTU é um equívoco. Você tem que arrecadar o que ela paga de ICMS, de outros tributos, é muito mais relevante e traz um impacto muito maior para o município. Tanto é que quase todos os municípios do Brasil dão isenção de total de IPTU. Eu não sei se você lembra, no caso da Heineken, a briga que foi pelos 850 municípios brasileiros tentando levar a Heineken para lá. Claro. Mas por que queriam levar a Heineken para lá? Porque quando você leva uma indústria, você leva não somente empregos de boa qualidade, mas você leva também toda uma arrecadação Como tributária. fazer Alpargatas, por exemplo, no norte de Exato. Minas, né? Então, a discussão de IPTU, de tributação, no caso de indústria, é uma discussão pequena, é pensar pequeno. Nós temos que, sim, revitalizar algumas áreas, por exemplo, o Distrito Industrial do Vale do Jatobá. A gente pode atrair indústrias para lá, isso é muito importante para Belo Horizonte, porque na hora que você tiver indústrias ali, o cara não precisa tomar o ônibus na Estação Diamante, ou o metrô quando ele chegar lá, para trabalhar em outro município da cidade. Ele pode trabalhar ali no Vale do Jatobá, e o Distrito Industrial foi montado para isso. Para essa ideia. Tá. Nós estamos conversando com o presidente da FIENG, Flávio Roscoe. Presidente, o senhor fala usando exemplos aí de pessoas, por exemplo, moradores de Belo Horizonte que atravessam a cidade para trabalhar, para fazer, né, as suas atividades. Mas a gente sabe que a realidade hoje de BH e região metropolitana é uma realidade que muitas vezes a mesma pessoa precisa usar um transporte público, por exemplo, para atravessar 3, 4 cidades em um dia, para trabalhar, estuda em outra cidade, precisa passar por outro município, né? Porque o transporte público exige isso. Na atual situação, na atual realidade que nós temos hoje, como que Belo Horizonte poderia conversar, do ponto de vista da FIENG, poderia conversar com essas outras cidades para que a gente tivesse, de fato, um centro de BH que fosse um atrativo para morador de outra cidade que não tem a escolha de trabalhar ou de morar aqui? Então, teria ali que facilitar a vida e conversaria também com esse transporte público. Porque quando a gente fala sobre trazer moradores para o centro da capital, por exemplo, para essa região ali do Barro Preto, né? Um exemplo que o senhor citou. E que essas pessoas evitariam atravessar a cidade, a gente fala de uma realidade que parece muito distante, acredito eu, pelo menos para os nossos ouvintes, né? Nós temos ouvintes que diariamente relatam aqui problemas para sair, vou dar um exemplo de Contagem, para trabalhar no centro de BH. Como que na atual situação nós poderíamos tentar resolver esse problema? Thalita, é exatamente o que a gente está tentando fazer e propondo. O seu ponto, essa sensibilidade que você tocou, é exatamente o que a gente percebe. Você pode... Por que as pessoas vão para longe, para a borda? Porque é mais barato, né? Elas vão morar mais longe, muitas vezes, porque é mais barato. E se dispõem a sacrificar no tempo de jornada. E o que acontece com Belo Horizonte? Hoje nós temos espaços urbanos desocupados que, com uma legislação mais favorável, poderiam ser ocupados a baixo custo, longe de ser fora da realidade das pessoas que estão, às vezes, morando fora. Então, com isso, você já desafoga todo o sistema viário e traria conforto. Por exemplo, quem mora em Betim, trabalha em Betim, ficaria em Betim. Mas quem mora em Betim e trabalha em Belo Horizonte, tendo, por exemplo, opções de moradia agradáveis com baixo custo na região central de Belo Horizonte, tendem a mudar para Belo Horizonte. É um movimento natural. Hoje eles não fazem porque não há essa opção, né? Se você for olhar o centro de BH, você não tem nenhuma edificação recente. Você não tem edificações retrofitadas, né? Retrofitadas mudada o conceito original, porque a cidade muda e o conceito original de ocupação do espaço público também muda. Mas quando você tem uma cidade que impede com que a cidade se adapte às mudanças, o que você vê é o esvaziamento da cidade para as bordas, aumentando os problemas dos quais nós estamos discutindo. Quanto mais gente mora longe e trabalha por exemplo, no centro, mais problema a metrópole Belo Horizonte vai ter de locomoção, de acidente, de via urbana, de necessidade de investimento nessas vias.
Se e é um você me problema pergunta... social, desculpa, presidente, mas é um problema também que envolve a questão social, né? Porque quando a gente passa pela região do Barro Preto ali, hoje a gente vê uma região de muitas lojas, região que é pouco utilizada ou nada utilizada do ponto de vista de moradia, mas é uma região em que é fácil você ser alertado por alguém sobre roubo, sobre moradores de rua, sobre usuários de droga. Então seria um trabalho muito mais amplo. Mas, o que acontece? Quando você tem regiões esvaziadas, elas não têm pessoas que circulam ali o dia todo, você tem um convite para violência urbana. Porque, claro, é a densidade, é o fluxo de pessoas que torna os ambientes mais seguros ou menos seguros. É muito confortável para alguém que quer cometer um crime atuar à noite num lugar que tem pouca gente circulando naquele lugar. Com muita gente circulando, o risco dele aumenta. E é o caso das nossas regiões vazias, é o caso do centro, é o caso do Barro Preto, é o caso de bairros que estão ali ao lado do centro, mas com uma densidade populacional muito baixa, né? E que poderiam ser repaginados. O Bonfim, né? O Bonfim, por exemplo, é uma região que tem esse tipo nós de temos, eu não gosto de ficar dando nome de bairro, porque aí a pessoa às vezes fala assim, o meu bairro não é assim, não é aquilo outro. Não é, ele poderia estar muito melhor do que é hoje, né? É essa a discussão, porque essas regiões centrais são nobres, elas estão perto de toda a infraestrutura. E essa que é a discussão, quer dizer, não tem pessoas morando ali, não tem pessoas usufruindo do investimento que a cidade fez naqueles locais. Consequentemente, também não dá para utilizar o turismo, por exemplo, numa região que é tão rica. Nós temos Mercado Central ali ao lado, né, que recebe diariamente centenas de turistas, mas os turistas certamente escolhem pontos mais distantes em Belo Horizonte para se hospedar, porque a região, além de não ser segura, não tem atrativo. Perfeito. Se você for olhar no mundo todo, a gente não tem mar aqui, mas no mundo todo, regiões portuárias eram regiões que ficaram abandonadas, com problema de violência, etc, etc. Quase todas as grandes capitais do mundo utilizaram as regiões portuárias para revitalizar e virar um centro de atração de turismo. O Rio de Janeiro faz isso nesse momento. Por exemplo, faz isso nesse momento. E trouxeram o quê? Moradias para próximo, revitalizando, aprovaram as leis que possibilitavam esses investimentos em infraestrutura, até mesmo com os ganhos de coeficiente. Tem lugares no mundo que o investimento em metrô, em parte, é custeado pelo setor da construção civil, que tem os potenciais construtivos aumentados no entorno dos metrôs. Quer dizer, essa é uma percepção moderna de cidade, uma percepção que traz conforto para o cidadão. E não é difícil de enxergar, é o que o mundo todo está fazendo. Fica aparecendo aqui a discussão, não, o setor da construção civil é o vilão, o setor industrial, não é. Nós queremos uma Belo Horizonte que dê orgulho para nós mineiros. A gente não quer entrar num centro decadente. Uhum. A gente não quer ver bairros ali no entorno do centro largado, passado, e aí você entra em Nova Lima, a melhor avenida de restaurantes de Belo Horizonte está em Nova Lima. Tem um ponto. Eu não tenho nada contra Nova Lima, mas poderia estar em Belo Horizonte, por que não? Dá a Belo Horizonte essa chance de florescer novamente. Sim, tem um ponto, presidente. Essa discussão já começou no estado de São Paulo, na capital paulista mais fortemente. Recentemente o prefeito de Belo Horizonte, Fuad Numa, e a prefeita de Contagem, Marília Campos, estiveram por lá e discutindo também, entre outras questões, a criação de um sistema de financiamento, na primeira proposta, de que empresas, cidadãos, etc., financiassem um transporte público ou gratuito ou com um subsídio baseado nisso. Se houver condições para que em Belo Horizonte, seja por parte do empresariado ou do setor produtivo de maneira geral, do cidadão, de termos, por exemplo, um imposto que criasse algo nesse sentido, ou alguma taxação neste sentido para transporte, porque, é claro, ela tem um peso muito específico em produtividade de indústria, produtividade das empresas, no serviço e tudo mais. Se houver algum cenário possível disso para a capital ou não? Olha, eu não tive acesso ainda a essa proposta, não fico meio temeroso de comentar, porque eu não sei o que é. Se há criação de imposto, eu já vejo, quem paga o imposto é o cidadão, gente. Criar um novo imposto, o Estado já tem muito recurso. Vamos incentivar e facilitar a iniciativa privada a tomar as ações, é só facilitar. O que Belo Horizonte precisa hoje, na nossa leitura, e eu já conversei com o prefeito, ele tem esse entendimento também, é de uma facilitação, né? Hoje, tudo em Belo Horizonte é muito burocrático, é muito difícil, tem norma que regula tudo. Eu vou te dar um exemplo.
Em Belo Horizonte, um dos maiores obstáculos a retrofitar os prédios do centro, que são prédios de salas comerciais, quando você vai fazer apartamento, é porque você não pode ter um banheiro sem janela. No Rio e São Paulo você pode, eventualmente, ter banheiro sem janela. E prédios de salas, muitas vezes eles têm uma parte só da sala com janela, ou você tem um miolo todo sem. Então você vai fazer uma construção, normalmente a pessoa prioriza botar o quarto com janela, a sala com janela, não o banheiro. Você tem soluções para o banheiro ter circulação de ar sem janela. Agora, como a lei proíbe, você não consegue viabilizar, transformar um prédio de sala num prédio de apartamento, porque ele não teve aquela vocação original no ato da sua construção, então não foi concebido para isso. Conclusão, no Rio de Janeiro e em São Paulo você tem inúmeros prédios no centro retrofitados com viabilidade por conta de uma regrinha e vamos dizer assim, sem sentido. Hoje nós temos inúmeros equipamentos que permitem a circulação de ar no banheiro, não necessariamente por janela, em países do primeiro mundo. Não, mas em Belo Horizonte não, em Belo Horizonte todo banheiro tem que ter janela por lei. O que ocorre é que os prédios estão aí, muitos deles largados ao ostracismo, poderiam estar sendo utilizados para moradia e infelizmente não ocorre. São pequenas mudanças de regras que eu estou aqui colocando que poderiam ter um grande impacto na vida das pessoas. Em duas palavrinhas antes da gente ir para o nosso bate-pronto, presidente, já tem algo agendado com a Prefeitura de Belo Horizonte, especificamente com o prefeito, para andamento desse tipo de proposta e dessa discussão que foi feita com a Câmara? Esse é o compromisso da Câmara. A Câmara fará esse diálogo, porque aí são dois poderes, né? Vai fazer esse diálogo, a gente mantém um diálogo sempre aberto com a Prefeitura, o prefeito é sempre muito sensível, e a gente entende que essa discussão entre executivo e parlamento, ela é muito rica e eu fico com muita felicidade de ver isso acontecendo aqui em BH. A Câmara está com o gás todo, está energizada, o presidente Gabriel é muito dinâmico e também eu acredito que nós vamos ter aí, juntamente com o prefeito também que conhece muito a fundo a cidade, ótimas notícias para o cidadão de Belo Horizonte ao longo dos próximos meses. Nós estamos conversando com o presidente da FIENG, Flávio Roscoe. No Café com Política, hora do bate-pronto. Presidente, o senhor já esteve aqui algumas vezes, conhece como é o nosso bate-pronto? Perguntas rápidas e objetivas e respostas na mesma proporção. Começando, governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva 3. É um desafio para o Brasil. A relação de Flávio Roscoe com o Jair Bolsonaro. Uma relação boa. FIENG e Prefeitura de Belo Horizonte. Uma boa relação também. Plano diretor. Precisa ser alterado. Governador Romeu Zema e a gestão que se inicia agora. Uma grande oportunidade para Minas Gerais. O futuro de Flávio Roscoe. Continuar trabalhando pela indústria de Minas Gerais. Flávio Roscoe, presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, foi aqui o nosso convidado no Café com Política nesta quinta-feira. Muito obrigado por estar aqui conosco para tratar desses assuntos de Belo Horizonte. A gente tem um calhamaço de outros assuntos para tratar. Portanto, o senhor volta em outras oportunidades também para conversarmos mais sobre isso, presidente. Muito obrigado, Guilherme. Agradeço a todos. Estou sempre à disposição.